Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. Hoje eu quero discutir com vocês as particularidades do transporte e da deposição por correntes de maré. Então, primeiro a gente vai discutir o que é a maré oceânica, como ela se forma, como ela gera correntes. Discutir as microformas particulares, as ripples de maré. O acamamento heterolítico, que acontece em planícies de maré. Como são as coisas em escala de Duna, as mesoformas particulares que se formam nesse contexto, e as barras de maré, as macroformas, em águas um pouco mais fundas. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho melhor o que são as marés oceânicas na Terra, né? Então, é claro, elas são formadas pelo efeito gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. Esse efeito não age só na massa d'água, ele age em tudo. Só que como a água é um fluido newtoniano, ela não tem resistência, então ela deforma instantaneamente sob o efeito das alterações do campo gravitacional durante as órbitas da Lua em torno da Terra e a relação que isso tem com a posição do Sol. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. A gente pode entender a maré como uma onda que anda embaixo da Lua. Então aqui o campo gravitacional vai ter uma componente que a Lua puxa, então o campo gravitacional da Terra, é claro, é em direção ao centro de massa da Terra. Você tem uma deformação do campo gravitacional porque tem uma componente contrária aqui que reduz a gravidade aqui. Então você tem uma grande onda, né, de deformação da água do oceano que anda embaixo da Lua. Tem um efeito antipodal aqui do outro lado, que a gente já vai entender no próximo slide um pouco melhor, mas ele se relaciona ao fato do centro de massa do sistema Terra-Lua ser deslocado em relação ao centro da Terra. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente tem sempre esse efeito, agora visto de cima, em planta, um efeito de uma distorção do campo gravitacional da Terra, e a superfície da água do oceano vai reagir a isso, apontando para a Lua, e uma antipodal para o outro lado, que a gente já vai ver como se forma. Então tem uma apontando para a Lua e uma do outro lado. E é claro que tem também o efeito gravitacional do Sol sobre a Terra. Nessa posição que a gente desenhou aqui, tem um ângulo reto entre a Lua e o Sol. Se você tomar assim, a reta Sol-Terra está em ângulo reto com a reta Sol-Lua. Isso a gente chama de uma maré de quadratura. Nesse caso, o efeito gravitacional, o efeito de maré da Lua na Terra está numa direção, essa aqui com exagero gigante, e a do Sol está em outra. A do Sol é menor que a da Lua. Mas nesse caso elas não se somam. Então isso a gente chama de uma maré de quadratura. Uma maré de quadratura, então, o efeito gravitacional de maré da Lua se opõe ao do Sol. Se você traz durante a órbita lunar, claro que é um ciclo de 28 dias, né, para ela voltar para o mesmo lugar, se você traz a Lua para uma posição, vamos dizer aqui, né, que é uma Lua nova, nessa posição você soma o efeito gravitacional do Sol e da Lua. É uma maré de cisígia. Então, você tem uma ciclicidade com a rotação da Terra. A Terra está rodando. E então, um ponto de referência da Terra passa por essa onda de maré e depois não passa pelo antípoda e não passa. Então você tem um ciclo, que é uma maré alta, uma maré baixa, outra maré alta e outra maré baixa. Isso aqui é a posição, né, da altura do nível do mar.
E é claro que é bidiurno, a gente já vai ver os detalhes disso na maior parte da superfície da Terra. Então tem 2 marés altas por dia. Só que numa maré de quadratura, a amplitude disso é menor, porque você não está somando o efeito gravitacional do Sol e da Lua, na verdade eles estão jogando um contra o outro. E numa maré de cisígia, essa aqui é a quadratura, e numa maré de cisígia, a amplitude é maior. Então você vai ter 2 amplitudes grandes nas 2 posições em que a Lua e o Sol estão alinhados em relação ao centro da Terra. Quer dizer, Terra, Sol, Lua estão na mesma linha. Cisígia. Maior amplitude nos ciclos bidiurnos. E quando elas estão em ângulo, é a quadratura. Se você passar uma longa temporada num lugar na costa, perto do mar, você vai notar que na lua cheia e na lua nova, a maré cheia e a maré baixa tem uma distância maior do que nas luas meias, né? Na crescente e na minguante, quando está no meio. Que é isso que a gente está desenhando aqui. Então, esses são conceitos importantes de maré, cisígia e quadratura. A maré tem um ciclo bidiurno e é uma onda andando embaixo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, um elemento importante desse sistema é compreender que esse aqui é o plano de translação da Terra em torno do Sol, e esse aqui é o eixo de rotação da Terra. Ele tem uma inclinação aí de 22 graus e 44, né? Em relação ao plano de rotação. E o plano de rotação da Lua, da Lua em torno da Terra, ele tem um ângulo de 5 graus e 14 com o de translação da Terra. Então ele tem um ângulo de 18 graus, praticamente. Um ângulo de 18 graus com o eixo de rotação da Terra. Qual o resultado disso? Que essa onda de maré que a gente está desenhando sempre aqui, que está embaixo da Lua, e quando a Terra gira, um ponto específico da Terra vai pegar uma maré cheia, uma maré baixa quando estiver aqui, e outra maré cheia quando estiver no antípoda. Esse ponto que está embaixo da Lua, ele não é simétrico em relação à rotação da Terra. Olha que interessante. Então, se você está no Equador, por exemplo, uma maré cheia tem essa magnitude, a outra tem essa. Se você está no trópico, tem uma simetria maior aqui, ó. Essa maré cheia foi bem maior do que essa maré cheia. E se você está numa região muito próxima ao polo, muito provavelmente você vai ter uma maré que é muito forte, uma das cheias, aí tem a baixa, e a outra é muito fraquinha. Então as marés são bidiurnas na maior parte da superfície da Terra. Em altas latitudes, elas não são bidiurnas, elas têm uma maré importante por dia. Essa é uma coisa relevante para a gente entender desse sistema. Outra coisa relevante é entender por que tem o antípoda, né? Por que tem uma maré pequena aqui, uma grande do lado oposto ao que está a Lua. Por que tem o antípoda? Porque o centro de rotação do sistema Terra-Lua é muito deslocado do centro da Terra. Na verdade, é deslocado 4.650 quilômetros do centro da Terra. E o raio da Terra é 6.371. Então, ele fica 1.700 quilômetros abaixo da superfície, o centro de rotação do sistema, sempre embaixo da Lua. Então, é como se um adulto pegasse uma criança pelos braços para girar, né? A criança está voando aqui, fiz a criança um pouco grande. O adulto pegou a criança. Ele roda com a criança. Só que o centro de rotação desse sistema não é mais o centro de massa do adulto, é deslocado para cá. E o que acontece? O adulto também sofre o efeito da força centrífuga. Então, se ele fizer isso, para fazer isso,
ele vai estar que tá com os pés mais deslocados para cá, e a criança voando aqui, com os bracinhos dela aqui. E ele vai sofrer esse efeito das forças centrífugas e o cabelo vai para trás aqui nesse giro. Então, o que acontece aqui? Essa representação mostra isso. O centro de rotação do sistema está aqui. Se você está no centro aqui, a força centrífuga está para todos os lados. Aqui ela tem uma componente expressiva para cá. E na Terra, essa componente expressiva se reflete. Lógico, a água não vai ter resistência, então ela deforma. Então você tem o bulge de maré, né? A intumescência de maré antipodal em relação a essa que está embaixo da Lua. Vocês vão ver na internet, em alguns lugares, pessoas dizendo, textos, imagens, dizendo que isso é por causa do gradiente de gravidade, que a gravidade é maior desse lado, a gravidade lunar, do que desse. Não é esse efeito. Na verdade, é o efeito da interação do sistema Terra-Lua, o centro de rotação deslocado e a força centrífuga agindo no antípoda. Qual que é a relevância disso? Entender essa questão das marés mais diurnas, mais simétricas perto do Equador, bidiurnas, e deixando de ser bidiurnas em direção às altas latitudes, porque você sempre tem esse efeito quando a Lua está do outro lado, né? Então, não é só na Lua nova, com o Sol aqui, que você tem, quando a Lua aparece, né? Que você tem a maré aparecendo aqui, mas do outro lado também vai ter. Então, nessa situação é dia, Lua nova, à noite vai ter outra. Mas também quando a Lua é cheia, essa face está iluminada. Quando a Lua é cheia, de dia você tem essa maré aqui, sendo que a Lua está do outro lado, e de noite você tem também uma maré alta. Claro que tem as duas marés baixas entre esses dois extremos, que são separados por 12 horas. Como é que isso se propaga? A gente já discutiu que se a superfície da Terra está aqui e a Lua está lá em cima, o mar vai entumecer embaixo da Lua. Então a gente está vendo a Terra em perfil aqui, né? Podia ser em planta também. Mas como a Terra gira, em relação, um ponto aqui está na maré baixa e vai indo para a maré alta. Se você toma a superfície da Terra como referencial, é como se isso aqui fosse uma grande onda indo em direção a esse ponto. Uma grande onda mesmo, né? Como tem duas na Terra, no Equador você tem 40 mil quilômetros de comprimento. No Equador, o comprimento dessa onda é metade disso. Uma onda com comprimento de 20 mil quilômetros. É uma onda muito grande, né? Só que a amplitude dela é pequenininha. Em águas muito profundas, lá no oceano, ela é centimétrica. Isso passa a ser perceptível quando essa onda de maré vai para águas rasas. Como a gente sabe, toda onda, ao começar a interagir com o fundo, vai ganhar amplitude. Então a superfície do mar estava aqui. Você tem essa onda centimétrica lá nas águas ultraprofundas, está subindo o talude indo para a plataforma e depois indo para áreas costeiras ainda mais rasas. O que acontece é que essa onda que aqui tem uma amplitude centimétrica, ao se aproximar da costa cresce, e se tiver efeitos de ressonância em baías, fica ainda muito mais alta. O que eu quero dizer? Se você vê em planta uma baía e a maré, essa onda de maré entrou, e é claro que ela reflete no fundo e sai. Se o efeito ressonante for uma interação construtiva, aqui entra, encontra que sai de maneira construtiva, ela amplifica.
Se for um efeito destrutivo de ressonância, ela anula. Isso é interessante, que faz uma diferença muito grande, por exemplo, da amplitude de maré do Mar do Norte em relação à amplitude de maré no Mediterrâneo. O Mediterrâneo tende a anular. Tem uma interação destrutiva do efeito ressonante da maré dentro daquele corpo d'água. Claro que para calcular isso você precisa saber a forma, a dimensão, a profundidade, tudo isso, né? Mas tende a quase não ter maré no Mediterrâneo. E no Mar do Norte as amplitudes de maré são exageradas, né? Você tem marés de mais de 4 metros em algumas baías, né? Mais de 6 metros em outras. São regimes de macromaré, como a gente chama, né? Mesomaré entre 2 e 4, macromaré acima de 4, micromaré abaixo de 2. Na costa do sudeste do Brasil, nós temos micromarés. Na costa norte do Brasil, Maranhão, Pará, chega até macromaré. E a questão disso é como essa onda propaga e quais são os efeitos ressonantes. E é claro que isso implica naqueles modelos de uma membrana sendo oscilada. Não é uma corda, é uma membrana. E vocês se lembram que tem, em física, né, tem padrões de interferência interessantes numa pele de tambor quando você bate. Amplitudes máximas em alguns lugares, pontos de mínimo que ficam parados. Isso a gente chama de pontos anfidrômicos. No Mar do Norte tem um ponto anfidrômico e se você analisar o tempo, o momento da maré máxima, tem mais de um ponto anfidrômico aqui, né? O momento da maré máxima, você percebe que essa maré máxima gira em torno desses pontos anfidrômicos. Então, se você desenhar a crista da onda de maré, ela está se movendo assim. Isso é importante porque assim, a previsibilidade da amplitude de maré e do tempo dessas marés é bem complicada. Não é só um sistema assim, estou embaixo da Lua, então tem a maré máxima, depende só da minha latitude. Depende de efeitos ressonantes. Isso é bastante importante. Então, regimes de maré diferentes, micro, macro e mesomaré, numa mesma região. Então, essas linhas separam essas coisas. E marés extremas aqui nessas baías altamente ressonantes. Essas linhas separam, e tem uma complexidade. Então, se você está num registro geológico antigo, essas coisas podem mudar ao longo do tempo. Isso é um elemento importante. É claro que nem esses pontos anfidrômicos são fixos, nem esses limites. Isso vai depender não só de como o sistema Sol-Terra-Lua muda, por causa dos ciclos de Milankovitch e também dos ciclos das outras componentes do movimento de translação da Lua em torno da Terra, também tem uma precessão, né, da Lua, e a inclinação do eixo de rotação da Terra, os Milankovitchs, né? Não só isso vai mudar isso ao longo do tempo geológico, em escalas de milhares de anos, como a própria sedimentação ou erosão costeira, ou você começar a preencher essa bacia sedimentar com sedimento, muda os padrões ressonantes e muda toda essa distribuição. Então isso é um elemento importante quando a gente fala em sedimentação de maré em grande escala. Uma região que está num regime de micromaré pode passar para mesomaré e para macromaré e depois voltar em ciclos de tempo de forma mais ou menos imprevisível. Então é assim que a gente pensa a propagação da onda de maré, os regimes, e lembrando que ela amplifica só perto da costa. Qual o efeito disso? Bom, o efeito disso é que se você tem uma costa determinada e a maré muda de posição, então o mar varia em ciclos diários de uma posição mais baixa para uma mais alta, isso implica nessa região não ter nenhuma corrente quando a maré está aqui embaixo. Se ela sobe, toda essa água está sendo levada para lá. Então isso, no fundo, implica numa corrente quando está enchendo, que é uma corrente de enchente que se direciona para o continente, e quando isso aqui está baixando, é uma corrente apontada para o oceano. Então tem uma oscilação ida e vinda na costa, e também em regiões mais profundas, né? Isso aqui se reflete aqui também, que é uma corrente de enchente, uma corrente, quer dizer, uma corrente pulsante.
Isso que é a corrente de maré, naquele período que a gente conhece. Mas se você pega um ponto definido aqui, por exemplo, quando a água está aqui, é zero a energia da corrente. Quando a água chega aqui, começa a ter alguma corrente. Então aqui, velocidade da corrente, tempo. Começa a ter alguma. Ela atinge o máximo. Quando chega aqui, ela para. Então atinge o máximo. Depois diminui e para. E depois começa a reverter. E até ter um máximo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que você está aqui, então. Sempre tem água. Na maré baixa, a água está parada. E ela começa a subir devagar, cada vez mais rápido, atinge o máximo no meio do caminho, a velocidade. Depois ela começa a desacelerar e para. Então, a corrente de maré chega no máximo, começa a diminuir, fica negativa. Ela para primeiro, né? Zero. Ela fica negativa, um mínimo negativo e depois volta. Então, aqui é a maré parada, a estofa. E aqui também. E aqui ela parou alta, na cheia. E aqui ela parou na baixa. Aqui ela teve o máximo da velocidade no meio do ciclo, o máximo da velocidade de maré de enchente, apontando para o continente, de maré de vazante, apontando para o oceano. Se você está na zona entre a maré cheia e a baixa, tem uma parte do ciclo que você está imerso e não tem nada acontecendo. Então, esse é o regime de velocidade por tempo, onde você sempre está submerso. E a característica fundamental é que a corrente é pulsante, ela vai e volta. Qual que é a implicação disso? Bom, é claro que também depende do regime de maré. Se você tem macromaré, a diferença entre a baixa e a cheia é muito grande. Se você tem micromaré, essa diferença é pequenininha. Né? Então, aqui é menos de 2 metros na micromaré. E aqui é maior que 4 na macromaré. A mesomaré entre as duas. Então, você vê que isso vai ter implicações. Num regime de macromaré, a sua velocidade vai oscilar assim. Num regime de micromaré, vai oscilar assim. E a amplitude, o efeito disso também muda. Aqui a gente também precisa falar de alguns termos, né? Essa zona entre a maré mais alta e a maré mais baixa tem o nome de zona de intermaré. Então, aqui é intermaré. Aqui, essa região aqui é supramaré. Só vai ser afetada em eventos extremos, em marés de perigeu, né? Quando a lua está muito perto, ressacas, quando o vento numa tempestade sopra para o continente, isso se soma à maré cheia, a supramaré inunda às vezes, mas não é dentro do ciclo. E aqui é inframaré, ou submaré. Então, essas três regiões têm sedimentação diferente. Essa região aqui pega o ciclo inteiro da corrente. Essa região aqui tem grandes períodos de exposição. Claro que aqui o tempo de exposição é menor, aqui o tempo de exposição é maior. E isso aqui só enche em eventos extremos. Então, com esse conhecimento, a gente já pode pensar como é que forma uma ripple de maré. Num determinado lugar, você tem um substrato, você começa a mover a areia, numa maré, está na zona de inframaré, tá bom? Então, não expõe. Você começa a mover a areia e formar uma ripple na maré de enchente. Então, tem um trem de ripples aqui, e elas estão caminhando para lá, tem uma laminação cruzada interna, e a corrente está indo para lá. Enchente. Estagna.
muito provavelmente deposita lama. A gente vai ver no próximo slide. Mas se não depositar, você está no inframaré, depositou ripples. Depois de algum tempo vai ter uma corrente forte na volta. O que vai acontecer? Vai erodir uma parte dessa forma de leito, retrabalhar, e gerar uma outra com sentido contrário. Assimétrica para o outro lado. Então você tem uma bipolaridade de paleocorrente, né? Se você medir esses estratos frontais, esses se formaram com uma corrente para lá, esse para cá. E depois volta, tem uma ciclicidade nisso. Então as ripples de maré são caracterizadas por isso, né? Basicamente por ter uma bipolaridade de corrente. E eventos de erosão, né? Porque toda vez que você muda a direção, muda a energia, aquela ripple, se ela não está protegida por um filme de lama, ela vai acabar sendo retrabalhada em parte. Outra coisa que acontece é isso que eu estou dizendo, né? Então você imagina que você está na zona de intermaré, teve uma ripple que foi para lá, só que no ciclo, essa é a maré de enchente, depois vai ter a maré de vazante, e isso corta o zero. Tem um momento aqui em que a água está parada. Nesse momento que a água está parada, você pode depositar lama. Recobrir essa forma anterior. Então, esse aqui é a representação da estagnação da água. Depois tem a corrente contrária. E a ripple vai para o outro lado. Então, aí você gera uma estratificação rítmica, que é conhecida como um ritmito de maré, e também uma intercalação entre lamas e areias. E como a gente já viu em outra aula, a granulação define a nomenclatura, a classificação de rocha. Então, são rochas diferentes. Você tem aqui um argilito, um siltito, e aqui você tem um arenito. Então, esse acamamento, essa intercalação é heterolítica, tem mais de uma rocha. E é um ritmito de maré. Então, aqui você tem um exemplo disso, as ripples preservadas, lama, ripple, lama, ripple, lama. O ritmito de maré não necessariamente mostra ripples. Pode acontecer em leito plano, em coisas muito pequenas, sem laminação. Pode ser até intercalação de areia mais grossa e areia mais fina, silt e argila. Aqui nos casos mais clássicos você tem areia e argila intercalando. E como é que ele aparece? Ele aparece como camadas de areia e filmes de lama. Camada de areia, filme de lama. Cada lama dessa é uma estagnação. Se a maré é bidiurna, um dia são 2 estagnações. Certo? E se você pensar no ciclo de cisígia e quadratura, você vai imaginar que a cada 28 dias a Lua dá uma volta inteira e volta para a mesma posição. Quando ela está aqui é quadratura, quando ela está aqui é quadratura também. Quando ela está aqui é cisígia, quando aqui está cisígia também. Então o ciclo cisígia quadratura, voltando para cisígia, tem 14 dias. Se a maré é bidiurna, isso são 14 pares de argila. Mas o interessante é que a amplitude da corrente de maré aumenta na cisígia e diminui na quadratura. Se o volume de areia depositado é proporcional a isso, cisígia vai diminuindo. Você tem... Diminui. Um dia. Segundo dia. Pode ser assimétrica, né? Uma forte, uma fraca. Outra forte, outra fraca. Mas isso aqui é uma lama, um par de lamas, outro par de lamas, outro par de lamas, e vai contando. E na escala maior você sai de uma intensidade maior que a cisígia, vai para a quadratura, outra cisígia. Isso aqui são 14 dias. E aí você tem marés bidiurnas dentro. Você está somando a amplitude de uma coisa com a da outra, né? Então, essa aqui fica mais forte, vai ficando mais fraquinha.
vai ficando mais forte de novo. E você pode contar os pares. Inclusive, isso é usado para se estudar qual era o ciclo lunar, se era de 28 dias ou não, ou menos ou mais, no passado geológico. Esse exemplo aqui de ritmitos de maré contados é um exemplo do Neoproterozoico, da formação elatina lá na Austrália. Então você tem aqui, ó, a espessura das areias aumenta, chega no máximo, diminui de novo, maior filme de lama. Aumenta, chega no máximo, diminui de novo, outro filme de lama. Isso aqui são ciclos Syzygia quadratura, que hoje teriam 14 dias, e você pode contar para ver como eram antes. Aqui é a mesma coisa, né? As areias menorzinhas, vai aumentando a areia. Só que é a maré forte, a maré fraca, a maré forte do outro dia. Então isso aqui é um par. Esses dois são um par, esses dois são um par, esses dois são um par. Você conta os pares e vê o que acontece. Quantos dias são? Cada par é um dia. Então, as ripples de maré a gente viu, isso aqui são as heterolíticas e os ritmitos de maré. Mas como são as mesoformas? Então, se você tem uma duna, ela não se forma em 12 horas. Não se forma em 12 horas. Você não espera ver estratificação na escala da duna com reversões como aquelas que você vê nas ripples. Não espera ver isso. Só que é muito mais fácil de obter em estratificações cruzadas acanaladas do que em estruturas de maré de fato. Então você está vendo só um cantinho de uma canalada. Erro muito comum. Você não espera ver isso aqui. Por quê? Porque a duna leva muito mais de 12 horas para se formar. Ela tem um volume grande de areia. Mas o que vai acontecer? Imagina que a maré mais forte nesse lugar seja a de vazante. Pela geometria do lugar, normalmente a maré tende a entrar mais forte por um lado e sair mais forte pelo outro numa costa em Bahia, num estuário, né? Então, nesse lugar, a mais forte é a vazante. Então, você tem uma estratificação que se forma aqui, que não levou um ciclo de maré só para formar, não. O que acontece quando vem a mais fraca? Acontece que você vai erodir o topo dessa forma, e vai depositar um pouco de extrato do outro lado. Alguma coisinha. Mas que quando voltar a maré forte, vai ser, por sua vez, erodido também. E aí essa forma se restabelece. Isso aqui, essa erosão, que é predominante no topo da forma, é o que a gente chama de uma superfície de reativação. Então, essas dunas, elas tendem a ter superfícies de reativação rítmicas. Então, o topo dela foi erodido antes dela começar a crescer de novo. Erode uma vez, erode outra, erode mais uma. Isso aqui é típico de mesoformas de maré. Mas também pode acontecer em outros regimes em que tem variação da energia da corrente. Não só da direção, né? Não necessariamente da direção. Mas então o que é diagnóstico de fato? O que é diagnóstico é você encontrar, além das reativações, uma sedimentação rítmica, seguindo o padrão de maré, no extrato frontal. Então você tem a sua duna aqui, ela vai depositar um pouco de areia na frente, vamos fazer ela maior. Ela deposita um pouco de areia na frente, depositou um pouco de areia, talvez mais até. E a corrente, antes de reverter e erodir o topo, ela para. E aí você decanta um pouquinho de lama. Um filmezinho de lama. Aí ela reverte, erode o topo da forma. Para de novo. Então essa lama aumenta. E aí você mais gerou a superfície de reativação. Ela volta a correr para aquele lado que corria antes.
deposita mais uma areia. Ela para outra vez, mais uma lama. Então, no extrato frontal, você pode ter intercalações areia-lama, como nessa foto aqui, que é do Proterozoico também. Então, essas coisas mais escuras são as lamas. E é possível você contar se a sedimentação é lateral, assim, e tanto durante a cheia quanto a baixa você tem depósito aqui. Você pode contar os pares bidiurnos. Então, você tem exemplo em rocha aqui, cada uma dessas aqui é uma lama, e como uma maré bidiurna é mais forte que a outra, você vai ter, na maré mais forte, uma camada mais espessa de areia, uma lama. Na maré mais fraca, uma camada mais fina, uma lama. Mais espessa, uma lama. Mais fina, uma lama. O resultado disso qual é? Lama, uma camada espessa, lama, uma camada fina, lama. Fez um dia. Uma camada espessa, lama, uma camada fina, lama. Fez outro dia. Uma camada espessa, lama, uma camada fina, lama. Fez outro dia. Você enxerga esses parezinhos de lama aqui, bem claros no seu afloramento, separando a areia. Isso é rítmico, é um ritmito de maré também, e pode ter uma ciclicidade se exige a quadratura. Diminui, depois aumenta de novo, mostrando indiscutivelmente que isso é maré. Essa estrutura, essa estratificação cruzada com pares de lama e ciclo se exige a maré, é conhecida como feixes de maré, ou tidal bundles. Então, superfície de reativação, ritmitos de maré no Forset, são as nossas formas típicas de maré. Essa é a estrutura mais característica. E numa escala maior das macroformas, existem barras de maré, análogas às barras de rio. Então, tanto na zona de intermaré inferior, onde transporta muita areia, tem as correntes são vigorosas, quanto no inframaré, que nunca é exposto, você pode ter formas muito grandes, que são conhecidas como barras de maré, com mais de uma hierarquia de sobreposição de formas. Ó. Tem cristas grandes aqui e dunas sobre elas, da mesma forma que as cristas grandes e as dunas, e essas são as maiores formas de leito não eólicas que a gente conhece. Então aqui nesse mapa batimétrico, feito com radar de sonar de varredura multifeixe, né? Então é um multibeam echo sounder isso aqui. Aqui é 500 metros, aqui é 1000 metros. Então você tem centenas de metros de comprimento de onda nessas formas. E elas estão a profundidade de 20 metros até 30 e poucos. Elas têm muitos metros, até dezenas de metros de altura. E as formas sobrepostas estão bem representadas aqui. Então são formas de leito muito grandes. A única coisa que se assemelha a isso são dunas compostas no fundo de grandes rios, como o do Amazonas. Elas acontecem a profundidades grandes, mas também na zona de intermaré inferior. E tem formas sobrepostas, outras dunas, estratos cruzados frontais, estratificação composta, e podem mostrar lamas e ciclicidade nessas formas sobrepostas. Quer dizer, as nossas mesoformas, com tidal bundles, reativações, podem se organizar em macroformas. Um elemento importante que a gente não discutiu em nenhum lugar dessa aula é que, se você está no Fanerozoico estudando os depósitos de maré, é marinho, vai ter equinofósseis. Então, essas coisas que a gente viu aqui limpinhas foram escolhas didáticas para ver melhor a estrutura, mas tem muita bioturbação na maior parte dos depósitos de maré que você vai encontrar no registro. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Obrigado.